Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar podcast da lição de juvenis, lição 12, lição que tem como título O Perfeito Amor Afasta Todo Mundo. Satisfação estar aqui mais uma vez com o nosso querido irmão João Felipe. Como é que você está, irmão João? Pai do Senhor, Iabe, Pai do Senhor a todos os professores e alunos que têm acompanhado nosso podcast. Estou grato a Deus por estar aqui mais uma vez, né? E seguimos aí. Chegamos já à lição 12, quase encerrando nosso trimestre, né? E encerrando o ano também, esse ano que passou tão velozmente. É verdade. Manifesto minha gratidão aí à diretoria do Departamento de Ensino, na pessoa do pastor Reinaldo Odilo, pastor Martim, que é o nosso pastor presidente, que tem incentivado o crescimento da nossa escola bíblica dominical, do nosso departamento de ensino. E a escola dominical, graças a Deus, tem sido bênção para todos nós e tem feito com que a igreja do Senhor cresça em graça e cresça em conhecimento. E vamos dar sequência. É importante a leitura bíblica em classe, irmão João, ela é fundamental, né? A base da lição de hoje. O comentarista da lição, ele reforça que ele coloca dois textos aqui, Romanos capítulo 8, os versículos 36 ao 39, 35 ao 39, perdão, e 1 João, capítulo 4, versículos do 15 ao 21, né? Resumindo aí essa leitura bíblica em classe que está na carta de Paulo a Romanos, o Paulo, ele já inicia fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí você indo um pouquinho mais à frente, ele fala: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os príncipes desse mundo, nem o maior poder desse mundo, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Não há coisa alguma, não há criatura nenhuma que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aí, grande poeta Paulo, né? É verdade. E na primeira carta de João, capítulo 4, do versículos 15 ao 21, qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está neste e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também deste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Perfeito amor afasta todo medo. Vamos entrar aí já no tópico 1 da nossa lição. O importante, eu sempre friso aos nossos queridos professores, a importância de dinamizar essa aula, não é, irmão João? De trazer algo diferente para a juventude, de trazer exemplos que chamem a atenção dos jovens, para que eles... O jovem gosta de coisa dinâmica, né? Para que eles realmente criem gosto, estejam na escola dominical, amando a escola dominical, com desejo de aprender, de buscar mais ao Senhor. Então, meu querido professor, a ideia é que você prepare uma apresentação, um PowerPoint, leve um cartaz, algo que realmente reflita, que você consiga transparecer a importância de amar ao Senhor sobre todas as coisas e de não simplesmente servir ao Senhor pelo fato de ter medo de ir ao inferno, de uma condenação, mas de fato que o desejo do jovem seja de servir ao Senhor com amor, e a gente vai reforçar isso aí
no decorrer da lição. O primeiro tópico, irmão João, fala sobre o perfeito amor afasta o medo. O subtópico 1, né, ele fala temer é ter medo. E aí, é interessante, é algo que me chama muita atenção, porque um dos significados da palavra temor é, de fato, ter medo, né? Tremer, temer, ter Exato. medo de alguma coisa, mas há um outro significado também para temor. Nós podemos atribuir à palavra temor o significado respeito. Então, quando nós falamos, quando a Bíblia, inclusive, fala em temer ao Senhor, nós reforçamos que o significado é em relação ao respeito. Eu me recordo e uso como exemplo, trabalho em uma empresa, e na empresa que eu trabalho tem um colaborador que trabalha conosco que tem 40 anos, irmão João, de profissão. É uma pessoa extremamente experiente, é uma pessoa muito respeitosa, respeita todo mundo, trata todo mundo bem, e as pessoas têm um respeito gigante por ele, as pessoas temem essa pessoa. Mas por que que as pessoas temem essa pessoa e não têm medo dela? Já que ela não impõe esse medo, é uma pessoa respeitosa. É simplesmente pelo fato dessa pessoa ter conhecimento. É uma pessoa cheia de conhecimento, é uma pessoa que, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes surge algum problema que eu demoro dias para resolver e essa pessoa resolve em alguns minutos, em algumas horas, porque é uma pessoa que tem muita experiência. E todas as pessoas respeitam essa pessoa pelo simples fato do grande conhecimento, da grande bagagem que ela tem. Então, todo mundo presta continência a essa pessoa, que é uma pessoa cheia de conhecimento. Então, trazendo isso para a nossa realidade, como é que a gente traz isso para dentro da nossa realidade? Poxa, se é uma pessoa que eu respeito porque ela tem muito conhecimento, o que é que você precisa fazer para temer ao Senhor, para respeitar o Senhor? Será que não seria um ponto interessante a gente frisar a importância de você conhecer o Senhor? Pois E é, você, de fato, conhecer quem Ele é, né? e o próprio escritor do provérbio disse, né, que o temor do Senhor é É o o princípio princípio da sabedoria. da sabedoria. É. Então, quando Então, fala em temor, não é o temor de você ter medo de Deus e por isso você será sábio, mas é o temor, o fato de você respeitar, o fato de você entender que Ele é Senhor, que Ele é Deus e o respeitá-lo e honrá-lo por isso. Isso é o princípio de toda sabedoria, né? Porque se a então, pessoa busca sabedoria e o Senhor de todo o universo e mestre de todo o universo não respeita, não o teme, então essa pessoa já não é sábio a partir desse momento. é. E aí, veja só, essa pessoa que eu citei, que trabalha comigo, é uma pessoa, como disse e reforço, muito experiente, todas as pessoas respeitam, todas as pessoas prestam continência, pelo simples fato do conhecimento que essa pessoa tem. E aí, se você decidir, você, professor, incentivando o seu jovem a buscar o conhecimento de quem é o Senhor, faça uma pergunta, faça algumas perguntas ao seu jovem, pergunte a ele se ele faz ideia da capacidade que Deus tem de transformar a vida dele. Se ele faz ideia do tamanho do poder desse Deus. Se ele, de fato, faz ideia da capacidade desse Deus. É um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente. Você faz ideia da capacidade desse Deus? Então, se você faz ideia da capacidade desse Deus, o que está faltando para que você tema ao Senhor? O que está faltando para que você respeite o Senhor? O que está faltando para que você preste continência ao Senhor? O que está faltando para que você adore o Senhor? O que está faltando para que você ame de fato o Senhor pelo que Ele é? Então, faça paralelos, faça perguntas, deixe o jovem responder, faça com que a sua aula seja interativa. Esses dias, em uma aula, eu cortei pequenos papeizinhos, dobrei, e os primeiros jovens que chegaram na sala de aula eu presenteei com um bombonzinho, um chocolate e entreguei a pergunta. No meio da aula, eu pedi para que eles abrissem, tinha uma pergunta, e eu pedi para que ele mesmo respondesse. Era uma pergunta em relação à aula, a própria aula que a gente estava ali ministrando. E aí, nesse formato, você vai tornando a aula mais interativa, fazendo com que os seus jovens participem da aula e fixem o conteúdo, né? E que esse conteúdo saia realmente na mente dele ali, ele consiga gravar o conteúdo. Então, dando É, continuidade, e, pode falar, irmão João.
é importante que, enquanto professores, né, a gente tenha em mente que as nossas dinâmicas precisam ter um objetivo específico, não são só dinâmicas que simplesmente, para deixar a aula interativa, não, aquela dinâmica precisa de ser planejada e ter um objetivo específico. Então, como o irmão Eliab disse, ele usou ali um momento para retificar alguns conhecimentos que estavam sendo conduzidos durante a aula. E, como, por exemplo, ele falou se puder fazer comparações, ou, por exemplo, traz o nome do... Pede para eles escreverem em um papel, por exemplo, quais são os seus medos, do que eles têm medo, e faça a indagação, como é que o amor pode botar por terra um medo desse que eles têm. Pode ser, sei lá, um medo de um bicho, mas aí eles usam a criatividade deles para dizer como é que o amor pode dar fim a um medo, sei lá, de uma barata. Mas é importante que eles participem. Então, eu parto do princípio, irmão João, que a partir do momento em que você conhece o Senhor, você passa a amá-lo. Pois a maravilhosa graça que é Cristo, ela é capaz de alcançar o vazio pecador. Como não amar alguém assim, né? Você veja que nós temos exemplos na Bíblia que enquanto o mundo rejeita, o Senhor abraça. Você faz ideia, por exemplo, de como era a vida de um leproso nos dias de Jesus? E o que que Jesus fez com os leprosos? Jesus abraçou, Jesus curou, enquanto o mundo rejeitava, ele trazia para perto. E o Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Enquanto o mundo rejeita o mais vil pecador, você veja que é tão comum você encontrar uma pessoa bêbada na rua, jogada, e as pessoas simplesmente desconsiderarem. O que faria o Senhor? O que faz o Senhor na realidade? O Senhor pega uma pessoa dessa e transforma a vida dessa pessoa. Como é que eu não consigo amar um Deus desse, que enquanto o mundo rejeita, enquanto o mundo olha para aquela pessoa e diz você não é nada, o Senhor abraça. Então, quanto mais você conhece o Senhor, mais você o ama. É impossível conhecer o Senhor e não amá-lo. É verdade. E é interessante como uma palavra que você frisou aí foi a questão do conhecer. Quando eu conheço mesmo, quando eu me chego a Deus e Ele vai se chegar a mim, porque isso é dito na palavra dele, a partir do momento que eu conheço uma pessoa, que eu conheço mais um pouco sobre aquilo, eu não tenho mais tanta dúvida, eu tenho mais facilidade de confiar. Eu não vou, por exemplo, chegar numa fila do banco e pedir para um estranho, segura aqui minha carteira que eu vou ali, no banheiro e volto já. Você não faz um negócio desse porque você não conhece a pessoa, é estranho. Mas quando você conhece a pessoa, você tem mais confiança, você não passa a ter tanto medo daquilo, porque a gente tem medo do desconhecido. Isso é fato. O ser humano ele tem medo sempre do que é desconhecido. Quando você passa a ter o conhecimento de Deus, ele lhe liberta desse medo. E quando a gente conhece o Senhor e sabe o tamanho que o nosso Deus tem por cada um de nós, poxa, não tem como você sentir medo de algo que é puro amor, né? Não tem. E a gente entra no subtópico Exatamente. 1.2 aí, no amor não há medo. Então, se você ama o Senhor e entende que o Senhor te ama, não tem como você servir ao Senhor por medo, né? Quantas vezes eu não vi pessoas na igreja, às vezes até ministrando, pregando, falando, olhe, volte para Jesus, porque se você não voltar pelo amor, você vai voltar pela dor. Não é a intenção do Senhor de trazer ninguém pela dor, de trazer uma pessoa e de deixar a pessoa servindo a Ele forçadamente. É claro que o amor do Senhor é tão grande por nós que, às vezes, Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a nossa mente entenda que melhor é estar com o Senhor. Mas o Senhor não quer que ninguém esteja com Ele de forma forçada. O Senhor não quer que ninguém esteja com ele de forma obrigatória. É por amor. Exatamente. E já pensando um pouco sobre essa questão mas como é que eu sei o que é o amor, o que é o temor de ter medo, como é que eu posso diferenciar o que é o medo para o temor de ter medo? E a gente entra exatamente nessa relação de amor e temor, que é o tópico 2. E no subtópico 1 do tópico 2 traz assim a origem do medo. E aqui também, professor, se você for um entusiasta curioso, ou se você for da própria área, você pode trazer, por exemplo, uma comparação do que alguns dos nossos sistemas do corpo humano podem, como é que eles agem quando você sente amor e quando você sente medo. E, querendo ou não, são sentimentos muito parecidos, principalmente não quando se trata de amor, mas quando se trata, por exemplo, de paixão.
eles ativam quase que os mesmos sistemas, porque isso é uma coisa natural do corpo humano, uma resposta, por exemplo, de luta ou fuga. Sentir medo é uma coisa importante até certo ponto. E é bem interessante trazer algumas curiosidades, assim, de vez em quando na aula, se você for da área e entender um pouco sobre isso, ou se não, se você quiser pesquisar, é um conhecimento interessante trazer como é que o medo funciona no nosso corpo, como ele nos obriga a fazer coisas e nos aprisiona. E é esse o ponto que a revista traz sempre, como o medo aprisiona o ser humano e como o amor veio exatamente para tirar essa prisão do medo. E como origem do medo, a gente tem Adão e Eva. Adão e Eva estavam ali no paraíso, no caso, no jardim que Deus plantou ali no Éden, né? E depois que eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. Eles não se sentem mais dignos ali, eles têm um certo temor agora, que não é apenas o temor de respeito, mas sim um temor já com um teor de medo mesmo, e agora eles se escondem da presença do Senhor. Então, depois que eles têm o conhecimento do bem ou do mal, o pecado ele vai trazer, exatamente como o comentarista diz, o pecado trouxe medo aos seus corações e fez com que eles se escondessem na presença do Criador. Adão e Eva cometeram um grande erro e, com isso, trouxeram à humanidade as consequências nefastas do pecado, entre eles, o medo de Deus. Então, aqui a gente começa a ver o quanto que o medo começou a tirar, a afastar o homem do seu Criador. Agora, o homem que todas as tardes estava ali, final de tarde, conversando com o seu Criador, andando com ele ali no jardim, tendo uma comunhão, agora a primeira coisa que passa na mente dele é de ter medo do que o Criador pode fazer com ele, porque agora o pecado o acusava constantemente. Então, a partir daí, o homem passa a ter medo até do seu próprio Criador. E nesse ponto, é o ponto que a gente tem que diferenciar o medo de temer a Deus. Como a gente foi falar, já foi falado aqui, o temer a Deus envolve a questão do respeito mesmo, de você reconhecer a grandiosidade de Deus e temer a Deus não significa ter medo dele, né? A gente já conversou sobre isso aqui. E é exatamente o que não acontece com Adão e Eva no jardim do Éden após a queda. Antes da queda, eles tinham temor ao Senhor. Depois da queda, eles passaram a ter medo do que o Criador poderia fazer com eles. E quando você vê o que já foi dito aqui em Provérbios 9, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não é o fato de temê-lo no sentido de ter medo de Deus, mas sim de honrá-lo, porque a partir do momento que você reconhece a grandiosidade de Deus, a partir do momento que sua mente pequenininha e limitada consegue compreender uma partezinha, né, um pouquinho do amor, da misericórdia divina nas nossas vidas e da grandiosidade dele, apesar de não conseguirmos encaixar um ser infinito, indimensionável, numa coisa finita que é a nossa mente, mas a partir do momento que nós conseguimos compreender isso aqui, nós começamos a temer a Deus. E isso é o princípio da sabedoria. O Tem temor coisas, a Deus é o princípio da sabedoria. tem coisa que a gente pode até aplicar na vida do jovem, por exemplo. Hoje, dentro de uma universidade, dentro de um IFRN da vida, ou na vida colegial, a gente sabe que é muito comum o jovem se deparar conflito de ideias, né? Então, vem uma pessoa que é de uma outra cultura, de uma outra religião, ou não segue religião nenhuma, e de repente chega para o jovem e faz uma proposta: olha, estamos indo ali os coleguinhas, vamos ali para sentar ali naquele bar ali, tomar uma água. E aí, qual é a atitude que um jovem cristão toma? Aquele que teme ao Senhor, ele diz: rapaz, eu não vou não. E aí o outro olha para ele e diz: mas não é pecado, eu sei que você é crente, não é pecado, não vai ter problema nenhum. Mas aquela pessoa que teme ao Senhor, ele entende a importância. Poxa, eu não vou para um lugar daquele porque é, é afrontoso para mim, não é um ambiente para mim. A pessoa que vai me enxergar naquele ambiente, ele vai realmente me identificar como um cristão? Então, aquela Exatamente. pessoa que teme ao Senhor, que respeita ao Senhor, ele entende o seu lugar, né? E ele não dá brecha para que essa pequena coisinha, que é o que você está falando aí, João, essa pequena coisinha
ela possa abrir um leque de coisas maiores, e daqui a pouco o nada a ver vai entrando na sua vida, e você entra no nada a ver, e as coisas vão aumentando, e quando você menos espera, perder o temor, né? Você perde o respeito, perde o temor, começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor, e isso a gente sabe que é muito comum na vida de um adolescente que está construindo a sua mente, a sua formação cristã ainda está em construção. Muitos não têm a sua casa firmada na rocha, ainda estão em busca estão buscando as suas experiências com Deus, e é um momento bem perigoso, e é interessante que nós que estamos lecionando, incentivemos os nossos alunos a ter cuidado, né? A realmente temer ao Senhor, a respeitar o Senhor, a Exatamente. buscar o amor ao Senhor, o contato com o Senhor, as experiências com o Senhor, e se afastar das coisas do mundo. E sabe, Eliabe, até em continuidade da questão da lição, voltando um pouco no exemplo que eu falei, que se o professor quisesse trazer alguma curiosidade, por exemplo, da parte fisiológica mesmo do ser humano, relacionado ao medo, é até interessante para fazer uma introdução para esse próximo tópico que nós vamos entrar agora, porque vai mostrar como o medo ele aprisiona e como ele muda o ser humano. Se vocês quiserem trazer, eu vou deixar aqui algumas coisas rapidinho, mas depois, se vocês quiserem pesquisar, que já que é um podcast, a gente pode trazer um pouquinho para ajudar vocês. Por exemplo, o medo, ele vai ativar um sistema no nosso organismo chamado sistema simpático. Ele vai aumentar a nossa frequência cardíaca, ele vai dilatar nossas vias aéreas para que o sangue, aumentando a frequência cardíaca, ele corra mais rápido pelo nosso organismo e seja distribuído para, por exemplo, os músculos da perna para você correr, ou aumentar ali a frequência respiratória para que você oxigene melhor e consiga correr, dilata a sua pupila para que você consiga ter um campo de visão melhor, para você conseguir fugir. Você para de salivar, porque não é muito importante você estar produzindo saliva naquele momento. Seus movimentos peristálticos param, o seu intestino para de se movimentar, por isso que você sente aquela agonia na barriga ali. E esses sentimentos são muito parecidos, por exemplo, o que você sente quando está com uma paixão, que não é o amor verdadeiro, né? É aquele sentimento ali de, de êxtase, que é muito parecido com medo. E isso é muito importante porque hoje em dia nós vemos dentro do meio cristão, inclusive isso é um assunto que dá até para tratar com seus alunos, sobre alguns distúrbios que a gente vê acontecendo no meio da grande juventude, por exemplo, pessoas com síndrome do pânico, que exatamente ativam essas coisas no seu corpo por algum gatilho emocional, alguma coisa assim, de medo, pessoas que não conseguem controlar o seu medo, que realmente, que quando vem, o ser humano ele não consegue, sei lá, dar um pulo a pessoa não consegue dar um pulo de mais de 1 metro de altura. Mas se uma mulher vê uma barata, ela sobe em cima de uma geladeira que ela não sabe nem como é que foi que ela subiu lá. Porque o medo, ele é um sentimento muito forte e ele tem a capacidade enorme de aprisionar um ser humano, de pessoas se trancarem dentro de casa, se trancarem nos seus quartos e ficarem realmente com medo de sair na rua, com medo de, sei lá, coisas simples, por exemplo, tomar banho e achar que vai passar mal no chuveiro, medo de sombras de noite, ficarem meio assustadas. O medo, ele realmente aprisiona o ser humano. E é exatamente esse ponto que você pode trazer para, por exemplo, introduzir como o corpo se comporta com medo e como ele pode ser danoso para a vida das pessoas e principalmente na vida do cristão, se tratando de medos que vão acabar nos afastando de Deus, que é exatamente a introdução para esse próximo tópico. E o fato até de servir ao Senhor por medo nos torna religiosos, né? Quando você não serve por amor, é É, pura religião. E aí, entrando nesse tópico 3, irmão João, o comentarista da lição, ele reforça aqui, ele deixa para a gente aqui como exemplo a parábola dos 10 talentos. Então, quando a gente vai estudar a parábola dos 10 talentos, quando a gente vai verificando lá em Mateus capítulo 25, né? Nós nos deparamos com situações em que o Senhor mostra que algumas pessoas receberam talentos. E todas as que receberam os talentos, elas multiplicaram os talentos que receberam, com exceção de uma.
que justificou que o Senhor era um Deus duro e essa pessoa atemorizada decidiu simplesmente esconder o seu talento. Ela, por medo do Senhor, ela decidiu esconder o seu talento. E aí o Senhor olha para aquela pessoa e diz, olha, servo mau e infiel, você não produziu, veja que os outros produziram, você enterrou o seu talento. Me dá para cá de Exatamente. volta o talento e eu vou entregar aqui as pessoas que merecem, né? Então a gente vê a importância, a gente vê como o medo, como o João falou, ele nos afasta de Deus, ele nos distancia de Deus, ele faz com que você seja uma pessoa improdutiva, com que você não cresça. Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de citar sempre que tenho a oportunidade de ministrar, quando você vai ver, por exemplo, a carta de Paulo a Coríntios, Paulo deixa um texto lá no capítulo 13, fantástico sobre o amor, e eu queria ler com vocês aqui, 1 Coríntios 13, é muito conhecido de, de todos, né? De todos os que gostam de ler a palavra. 1 Coríntios 13, estou aqui folheando a palavra do Senhor, e Paulo diz o seguinte, a epígrafe do texto diz a suprema excelência da caridade. São os 3 primeiros versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, veja só como é profundo, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse todas as riquezas para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Sempre que eu leio esse texto, eu começo a imaginar. Imagine a sua vida hoje. Imagine tudo que você construiu durante toda a sua vida. Não sei se de repente você já tem uma casa, um carro, construiu família. Imagine agora você pegando todos os seus bens e vendendo tudo e distribuindo com os pobres. Imagine agora uma perseguição religiosa no nosso país e de repente vem uma força comunista, olha para você e diz assim, João, me diz aí, tu é cristão e morre queimado agora, ou tu nega a esse Cristo? E aí você põe na sua mente, poxa, eu aprendi na igreja que se eu entregar o meu corpo no fogo para ser queimado, eu vou morar no céu. E por simples interesse, você decide entregar o seu corpo para ser queimado. E aí veja o que Paulo está dizendo, não vai servir de nada. Você vender tudo que você tem e distribuir para os pobres não vai servir de nada. Você entregar o seu corpo no fogo para ser queimado não vai servir de nada. Você profetizar não vai servir de nada. Mas quando é que não serve de nada? Quando você não faz por amor. Quando você não faz com intenção verdadeira de coração. Então, quando você faz por amor a Deus, quando o sentimento é profundo, ele é sincero, poxa, eu vou entregar minha vida ao Senhor porque eu reconheço o sacrifício que ele fez na cruz por mim. Eu reconheço que há 2000 anos atrás, ele entregou a sua vida, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se fez homem, desceu, foi crucificado no madeiro, e através do sacrifício de Cristo na cruz, eu, um gentio, sou chamado filho de Deus. Então, quando você conhece a Deus, você serve ao Senhor não por medo. Então, no dia que chegar uma perseguição religiosa, eu tenho coragem de olhar no meu perseguidor e não temer, porque eu sei quem está comigo. Então, não há temor. O que há, na realidade, temor que digo medo, né? No sentido de medo. O que há é um respeito ao meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, pode vir o que vier. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, eu sei aonde eu vou morar, eu sei para onde ele vai me levar. Mas a minha intenção de não negar ao Senhor não é pelo simples fato de um interesse em morar no céu, é porque eu amo o Senhor. E sabe, Eliab, isso é o princípio do Salmo 23, que se você realmente confia no seu pastor, se o Senhor é seu pastor e de nada você afirma aquilo ali constantemente, né? É bonito cantar, é bonito falar, que de nada você vai ter falta, que ele lhe leva a águas tranquilas, que você confia que ele está ali lhe protegendo, que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temeria mal algum, porque sabia que a vara e o cajado do pastor estaria com você e estariam lhe consolando. Isso é uma coisa muito importante, é o princípio do Salmo 23, né? A confiança que você tem em Deus. E Eliabe falou uma coisa interessante sobre a questão de que, principalmente quando a gente tem essa formação, quando é mais jovem, os juvenis, por exemplo,
é bastante importante frisar a questão que você não tem que crer em Deus por medo de ser condenado ao inferno. Você não é para temer o inferno a ponto de ter medo apenas da condenação. Você tem que seguir a Cristo e vocês têm que estar ali cada vez mais santificando e dedicando a sua vida a Deus, não é por medo de ir para o inferno, porque aí você não está tendo temor a Deus, você está tendo medo do que Deus pode fazer com você. E O, isso não gera um arrependimento genuíno, o porque fato é que você está sendo aprisionado num sentimento completamente errado de que é que você tem medo do que Deus faça com você. É a mesma coisa, por exemplo, por exemplo, tem uma experiência que foi feita que vários macacos era colocado um cacho de banana em cima de uma escada. E quando algum macaco ia lá pegar, ele jogava um jato de água no macaco. E jogavam tantas vezes esse jato de água nos macacos que depois eles pegaram um macaco que não era do bando, era novo, e colocou lá. E agora o macaco, toda vida que ele ia subir, o novo do bando, todos os outros iam lá e batiam nele para ele descer. Por quê? Por medo de levar um jato de água. Mas isso é porque eles foi colocado medo deles. Não foi é um sentimento muito primitivo quando você pensa nisso, que você, por exemplo, não comete um pecado por medo, não porque você entende que aquilo dali é errado, que aquilo dali vai lhe afastar do Criador. Se a gente só está ali por medo do que o Criador pode fazer conosco, nós estamos repetindo a mesma atitude que Adão teve, quando então, entendeu a besteira que fez e, por medo, se escondeu do Criador, né? o subtópico 2, irmão João, que fala sobre o medo que aprisiona, né? O medo, ele de fato aprisiona, mas o amor de Deus, ele é libertador. Quando você aceita Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, você é liberto. E aí, irmão, quer dizer que eu sou liberto, eu não preciso ficar aqui à força servindo ao Senhor? Não, de maneira nenhuma. Veja aí um outro exemplo na palavra do Senhor lá, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas ele começa a relatar parábolas de Jesus, e Jesus ele começa a falar da parábola da ovelha perdida. Então veja que na parábola da ovelha perdida, eram 100 ovelhas, uma se perde, o que que o pastor faz? Ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar a ovelha perdida porque ela estava perdida. Aí vem uma outra parábola, a parábola da dracma perdida. O que que a mulher, quando perde a dracma, faz? Ela acende a candeia, ela vai à sua casa e busca diligentemente até encontrar, porque a dracma estava perdida. Aí vem a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. O que que o filho pródigo faz? Ele chega para o seu pai e diz: pai, eu quero minha herança, eu quero ir embora. O que que o pai faz? Meu filho, você é livre. Você quer ir embora? O que que eu posso fazer? Eu vou te deixar livre para você seguir. Pode seguir o teu caminho. E aí o filho vai, tem a triste experiência de viver sem um Deus ajudador, sem um pai ali ajudador, ele vive sozinho, sem o apoio do Senhor. E aí ele decide voltar para a casa do seu pai, porque ele entende que melhor é ter quem cuide dele, melhor é estar ruim, é muito ruim estar no mundo sozinho, né? Então ele decide de volta ter os cuidados do Senhor e ele volta. E o que é que o pai faz? Está de braços abertos para receber. Diferente da ovelha que foi perdida e da dracma que foi perdida, nesse caso, o filho ele decidiu ir embora. Então você é livre para escolher o caminho que você quer seguir. Melhor é estar com o Senhor. Ninguém deve estar com o Senhor é, 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 de forma amarrada. Ninguém é um presidiário, é um prisioneiro. Você é livre para seguir o caminho que você quer seguir. Pois é, irmão Eliabe. E só mais uma vez frisando, nós não devemos ter medo de Deus. A partir do momento como a gente leu aqui no texto, que fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, é exatamente esse ponto. Ele nos amou primeiro e quando nós compreendemos esse amor, é que aí a gente começa a entender a grandiosidade do amor de Deus e isso lança fora todo medo. E é exatamente isso que o tópico 4 vem falando. Não há por que ter medo. E no subtópico 1 vai falar, a fonte inesgotável. Deus, ele é infinito. E todos os seus atributos também são infinitos juntamente com ele. Justiça, amor,
E o amor de Deus é infinito, ele é a personificação do amor, ele é a personificação da justiça, e às vezes as pessoas, não é aquele amor que as pessoas hoje em dia gostam muito de pregar. Não, Deus é o amor. Deus ama tanto que ele vai deixar passar a mão na cabeça de todo mundo, achando que é isso, viu, mocinho? Não, senhor. Deus, ele é amor, mas o nível de amor de Deus é aqui, ó, igualado com a justiça dele. O amor dele é muito incompreensível ao ser humano. Mas ainda assim, quando a gente entende o sacrifício, o nível de amor que foi representado ali na cruz, naquele sacrifício, nós começamos a entender que ele é um Deus que ele se preocupa sim com o ser humano, que ele está ali a postos a ter um relacionamento com o ser humano. E você vê isso de forma que é comparado como se fosse uma fonte inesgotável, porque é assim. O conhecimento do amor de Deus ele é inesgotável pelo ser humano, pela sua criação. Então, você vê que independente do que está lhe causando aquele temor no sentido de ter medo mesmo, o amor de Deus ele vai onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não tem para onde correr. Aonde todas essas coisas que nos afastam dele estão lá, ali, olha, lhe acusando, por exemplo, porque você é livre para fazer todas as coisas, mas também Salomão vai dizer isso, olha, goste da sua mocidade, faça o que o seu coração mandar, mas saiba também que lá no final a gente vai prestar conta a Deus. Então, a gente é livre para fazer as coisas, Deus não quer que a gente esteja ali aprisionados por medo dele, mas também ele deixa um caminho a ser seguido, ele o chama para isso e ele demonstra o seu amor para conosco, exatamente para que a gente entenda e venha de bom grado seguir isso, né? E que a gente não venha temer nada, porque o amor de Deus, ele não vai se separar de nós. E aí nós entramos no texto de que Paulo escreve aos Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós cantamos muito, né? É muito bonito essa poesia que Paulo escreve ali. E é fenomenal, porque Paulo vai em todos os âmbitos. Paulo diz, ó, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Aí ele pergunta, é a tribulação que vai lhe separar do amor de Cristo? E olha que a igreja de Roma, a quem ele estava escrevendo, sofria bastante na mão de Nero, viu? Sofreu bastante, mas ele disse: é a tribulação que vocês passam em Roma, por exemplo, a angústia que vocês estão sofrendo, que vai lhe separar do amor de Deus? Não, não é isso que vai lhe separar do amor de Deus. É a perseguição? Não é a perseguição que vai lhe separar do amor de Deus. É a fome, ou seja, necessidades básicas que deveriam ser cumpridas, que não estão sendo cumpridas, como fome, nudez. É isso que vai lhe separar do amor de Deus? O estado de, por exemplo, de extrema pobreza? Não é isso que vai lhe separar do amor de Deus. É o perigo, é a espada, é o medo de alguma arma, o medo de que algum mal que alguém possa fazer a você. É isso que vai lhe separar do amor de Deus? Não. Não é poderes, nem alturas, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. E o que a gente vê mais hoje em dia são jovens, desde cedo, tendo medo do seu futuro. E a Bíblia deixa bem claro: não tenha medo nem das coisas do presente, nem vá se aperrear pelas coisas do porvir, né? Jesus até vai falar que basta cada dia o seu Isso aí. mal. Não vá se preocupar com as coisas do futuro, não, porque ele deixa a receita. Ele diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que ele vem falando no capítulo, as coisas anteriores no capítulo que ele vem falando, vos serão acrescentadas. E isso é um ponto muito importante que eu vim até conversando hoje de manhã sobre isso, que quando a gente decide realmente confiar em Deus, em se aproximar mais dele, esses temores da nossa vida, de preocupações com o futuro, a gente uma hora ou outra vai ficar, né? O que que vai ser de mim? O que que eu vou ser? Será que vai dar certo? Mas tudo isso é lançado fora a partir do momento que a gente entende que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas e a grandiosidade de Deus e o amor que ele sente por nós. Ele nos ama tanto a ponto de enviar o seu próprio filho, então que é uma roupa de final de ano que ele não vai prover, pelo amor de Deus, o que é sei lá, um futuro bem-sucedido que ele não vai prover, se ele lhe ama tanto a ponto de dar seu próprio filho para o sacrifício a você. O que que você vai temer? Você vai temer ao mal, você vai temer ao pecado, você vai temer
a potestades, a principados, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo isso são receitas que ele deixou na palavra dele. Então, ele diz que, olha, o amor de Deus, ele nunca vai se separar de você, independente do que seja, seja em seres espirituais que você tanto teme. Eu já vi tanta gente ter medo de alma, ter medo de coisas Fantasma. invisíveis assim. É incrível como a mente do ser humano é tão fértil que acaba aprisionando ele em certos medos de Não coisas faz ideia não inimagináveis. faz ideia do que está com você, né? Porque pode Exatamente. vir um exército gigante. Se você tem noção do tamanho do Deus que está contigo, do tamanho do Sabe? poder dele, poxa, como é que eu vou ter medo de um Deus, João, que olha para você e diz assim, olha, tudo que você fez daqui para trás está perdoado, é só você aceitar a mim como Senhor e Salvador da tua vida. Eu escrevo uma nova história na tua vida. Existe algum ser tão bondoso quanto esse que seja capaz de fazer isso com um ser humano? Não existe. Esse Deus é puro amor, então não tem como você ter medo de um Deus desse. E a partir do momento em que você conhece o poder do Deus que você serve, nada vai fazer com que você tema essas coisas, como você disse, essas superstições, essas coisas essas fantasias que o ser humano cria em sua cabeça. Então, poxa, eu sozinho, eu não tenho poder. Tem gente até que, por exemplo, eu vejo muita gente também, às vezes, desafiando ao diabo, né? Eu não tenho poder para enfrentar o diabo, ele é poderoso, ele tem poder. Agora, maior é o que Exatamente. está comigo. O Senhor estando comigo, quem é você para me enfrentar? Né? Não As é por pessoas, minha força, é por quem está comigo. as pessoas tendem a interpretar alguns versículos de forma errada, né? Porque o pessoal gosta muito de falar isso. Ah, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não fala só isso, fala sujeitai-vos a Não, Deus, resistir isso. ao diabo, ele fugirá de vós. O pessoal subestima, às vezes, o poder que o diabo tem, mas você sozinho não é nada. Nós sozinhos não somos nada se nós não estivermos sujeitos a Deus. Jesus também diz, ó, no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aí pronto, agora eu vou vencer tudo, porque se Jesus venceu, eu venço também. Não, é porque Jesus venceu, é que ele pode vencer por Ele, você ele é qualquer a fonte, tipo. ele é a fonte inesgotável, né? Quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, ele disse: olha, se você soubesse quem está na sua frente, você era quem ia me pedir água, e a água que eu te desse, você nunca mais ia ter sede. Ele é a nossa fonte Exatamente. inesgotável. Esse é o ponto. A partir do momento que nós nos chegamos a ele, reconhecemos quem ele é, a gente passa a não ter medo dessas coisas. Não há nada que vá nos separar do amor do nosso Deus, do nosso Criador. Não tem nada na face da terra que vai fazer isso. Toda a história do homem, depois da queda, é Deus tentando manter um relacionamento com o homem e vários pontos sendo colocados na frente do ser humano para que ele venha ter medo. Mas sabe, tem até uma música que fala assim que quando o pessoal chegou lá na frente do Mar Vermelho, por exemplo, Moisés tinha convicção de quem era Deus ali, mas muitos do povo não tinha, né? Que ficaram atemorizados, temendo o carro de farol que estava atrás, o mar que estava na frente. E eu acho interessante que o poeta falando, ele diz assim, que cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e o grande varão de guerra, o Deus de Já. Até a criação teme ao Senhor. E nós, como criaturas, também devemos temer no sentido de saber que Ele é Deus dos deuses, Ele é o Criador de todo o universo. A grandiosidade dele, meu amigo, não tem essa história, não. Se o Deus de Israel está do seu lado, se o Deus dos exércitos está do seu lado, você não teme essas futilidades que querem nos assustar, não. A gente vê muito isso em música de criança, né? Que quem tem, quem tem Deus não tem medo de cara feia, não tem medo de nada dessas coisas. E isso é um ponto muito importante que nós não devemos esquecer. Se Deus está com você, não tem nada que possa lhe separar do amor dele. Perfeito. E aí, partindo para a conclusão, querido professor, nós vivemos em um mundo e é de conhecimento de todos nós, né? Em que as pessoas, infelizmente, elas estão, a cada dia que se passa, desvalorizando mais o respeito, né? As pessoas não respeitam como antigamente. Veja que antigamente os pais incentivavam os filhos a pedir a bênção, né? Pela manhã, quando acordava, bênção pai, bênção mãe. São costumes que, naturalmente, as pessoas estão perdendo. Nas escolas, nós vemos professores incentivando os filhos, os seus alunos, no caso, a enfrentarem os pais para viver de acordo com as suas vontades. Então, se você quer ser de um jeito e o seu pai não concorda, enfrente ele,
né? Viva a sua vida. Então, são ensinos que são contrários ao que a gente aprende com a palavra do Senhor. Incentive você, professor, do jeito que um professor dentro no meio secular da escola, ele tem voz ativa para ensinar o que é errado, e a desconstruir aquilo que um pai e uma mãe que é cristão ensina ao seu filho. Nós precisamos construir esse conhecimento com os nossos jovens, é a nossa missão. O Senhor nos deu uma missão, né? Passei por momentos ainda sou aluno, estou ali para aprender na escola dominical, mas quando a gente está lecionando, a gente tem uma missão a cumprir, que é de ensinar, nesse caso, aos juvenis, né? Ensine ao seu jovem que eles precisam respeitar os seus pais, ensine que eles precisam respeitar os mais velhos, quem ama, respeita, e ensine que os jovens eles precisam amar a Deus e respeitar o Senhor, e isso é acima de todas as coisas, né? Partindo do princípio de respeito ao Senhor e entendendo que é preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas, naturalmente as outras coisas elas vão acompanhando esses jovens e tenho certeza que nós teremos uma geração futura melhor. Eu vejo muita gente criticando e dizendo que nós temos uma geração fraca, que nós temos uma geração Nutella, como na linguagem jovem, né, que o jovem usa, mas na realidade, João, você sabe o que eu vejo? É que o problema não está só nos pais, aliás, nos filhos, está nos pais que não ensinam, nos pais que não direcionam, nos professores que não ensinam de forma correta. Então, o jovem ele tá com a mente dele em construção. Nós precisamos ajudar essa juventude e criar uma geração forte, uma geração que, assim como Daniel, quando se depara com os manjares do rei, tem condições de olhar e dizer: eu temo ao meu Senhor, eu respeito ao meu Senhor e eu não vou me misturar com esse tipo de coisa. Eles conheciam muito bem o Deus deles, a ponto de, por exemplo, Davi, ele não contou conversa, não. Ele fez: quem é esse circunciso para estar afrontando o povo de Deus? Ele não quis contar conversa com nada, ele queria era botar o gigante abaixo, porque ele não tinha medo de nada que estava na frente dele, não, porque ele sabia que Deus, ele diz: você está vindo contra mim com espadas e com lanças, com escudo, com todo esse aparato que você tem, com esse teu tamanho todo. Tu é grande, mas não é dois, não, por isso. Tu não Tu sabe é quem tá grande, comigo, mas tu não sabe quem tá comigo, né? eu estou indo com Deus. Você está achando que eu estou indo só, meu amigo? Não sou eu que estou dando essa pedra em tu, não. Quem está jogando essa pedra na tua cabeça é Deus, ó. Davi, ele não teve um medo gigante exatamente porque ele sabia quem estava com ele. E sobre essa questão do ensino, é muito importante o professor ele entender que ele também tem que ter uma relação de amor com seus alunos. Porque às vezes o pessoal vai muito pelo aquele dilema de Maquiavel, né? É melhor ser temido ou é melhor ser amado? E isso é um ponto preocupante. Os filhos têm que respeitar os pais não por medo dos pais. O aluno ele tem que respeitar o professor não por medo do professor, mas sim porque ele criou um relacionamento ali, ele criou um amor pelo seu professor, ele tem amor pelos seus pais e assim vai. E é a figura de nós professores, dos pais, é muito importante em ensinar e passar esses conhecimentos para que eles estejam fundamentados para que na hora do medo eles venham lembrar do seu Criador, porque você vê, por exemplo, que no contexto do livro de Juízes, você vê constantemente que passava uma geração, eles voltavam a fazer a mesma coisa. Aí Deus levantava o juiz. Aí passava a geração, eles voltavam a fazer a mesma coisa. E por que que toda vez que passava a geração, eles voltavam a fazer a mesma coisa? Porque claramente os pais não estavam ensinando os seus filhos a ter o que aconteceu ali na geração deles, como Deus foi grandiosamente honrado na geração deles, porque os filhos não aprenderam nada com os pais. Você vê que passava a geração, eles voltavam a fazer a mesma besteira que os pais estavam fazendo. Por quê? Falta de ensino. É isso aí, querido professor, deixa uma mensagem final. Quando o Senhor ele está ali em uma conversa com o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes, eu te amo. E a resposta do Senhor as três vezes é: então apacente as minhas ovelhas. Então, se você, professor, ama o Senhor, entenda a responsabilidade que você tem com o seu aluno de ensiná-lo a palavra de Deus, ensinar o caminho. Então, se você ama o Senhor, cuide das suas ovelhas, apacente as suas ovelhas, ensine a sua juventude com carinho
e tenha certeza que o futuro da nossa geração será diferente. Você será canal de Deus. Que Deus abençoe você, professor, que você tenha uma aula maravilhosa. Que Deus te use nesse domingo dessa 12ª lição que você vai lecionar. Que os jovens saiam transformados pelo poder da palavra de Deus que será ministrada através de você. Deus te abençoe. Amém. Eu acredito que esse vai ser nosso último encontro esse ano, né? É Então, verdade. bom final de ano para vocês, todos os professores e alunos que têm acompanhado a EBD. Muito obrigado por estar acompanhando a gente até aqui, né? E aqui nos despedimos no nosso último episódio que estaremos por aqui, e ainda tem a lição 3 do encerramento, mas a nossa será a última desse ano, então fiquem na paz do Senhor e até o próximo trimestre. Deus abençoe.